Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja com saúde. E nesse momento nós vamos aprender um pouco mais nessa aula de literatura de hoje. Bem, a nossa aula hoje está entrando no conteúdo do segundo bimestre, na apostila 2. E aí nós vamos falar sobre ritmos e estratégias narrativas, um conto de Machado de Assis. Eu sou a professora Dejeane e hoje nós vamos fazer um passeio sobre essa narrativa que é tão peculiar, que tem muitas coisas importantes, relevantes, para que nós possamos compreender como fazer uma análise de uma narrativa, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, quem é Machado de Assis? Bem, esse escritor, que é um escritor brasileiro, ele fez parte do movimento chamado realismo, que é uma das escolas literárias. Mas não somente isso, porque ele foi tão incrível em seus escritos que ele fez assim diversas obras que podem ser consideradas não somente classificadas no aspecto realista, que era falar da sociedade, mas também sobre vários outros assuntos. Então, nesse período aqui, nesse momento, que foi o século XIX, ele escreveu sobre a nossa sociedade, mostrando sempre um olhar crítico sobre ela, pensando a respeito do comportamento humano, pensando a respeito das relações sociais. E todas as vezes ele buscava, então, nos seus escritos, através dos personagens que ele criava, mostrar um pouco do que temos em nossa mente, né? E do que os nossos pensamentos, as nossas ações refletem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, esse olhar crítico do Machado é muito presente nos seus textos, como, por exemplo, no texto que nós vamos analisar já já, tá bom? Bem, então, ele fazia uma análise psicológica do comportamento humano, ou seja, ele buscava demonstrar com seus personagens diversas características que a pessoa tinha, tentando compreender, tentando mostrar através dos seus textos para que nós, leitores, pudéssemos compreender como que aquela pessoa se comportava e por que ela se comportava daquela forma. Por conta disso é que os textos dele vão ter um pouquinho de complexidade em alguns casos, tá? Por isso que nós vamos fazer um paralelo aqui para que vocês possam, por exemplo, entender uma diferença que existe, né, entre os textos que nós já analisamos lá naquele outro livro de contos, dos contos indígenas, e em relação ao Machado. São contos, são narrativas, mas tem ali uma profundidade diferente. Porque, por exemplo, em relação ao Machado, aqueles contos que nós lemos, eles são bem fáceis de compreender, certo? Aqui a gente já tem um pouco mais de complexidade. Tem alguns aspectos que ficam ali nas entrelinhas, tem muitas metáforas, tem alusões, referências a outras obras. Então, por isso que vai ficar um pouco, vai subir um pouquinho de nível, sabe? Em relação à necessidade que nós precisamos ter de concentração e análise dessas obras, tá bom? Bem, e sobre a linguagem dele, ele é um autor muito singular, porque ele utiliza muitas sutilezas e ironias nos seus textos, tá bom? Uma maneira bem peculiar de escrever, colocando ali uma informação, uma pitada de opinião, com um olhar crítico na maneira que ele escreve, na maneira que ele se coloca no texto, e isso é bastante presente. E outra coisa interessante, outro aspecto que a gente precisa sempre lembrar, é que o Machado ele conversa com o leitor, tá? Então ele tá aqui contando a história, por exemplo, um romance ou um conto, e de repente ele fala conosco, que estamos lendo, tá? Então ele, vez ou outra, vai fazer essa conversa para que, digamos que ele quer manter um diálogo conosco quando a gente pega um texto dele para ler, tá bom? Bem, então, vamos pensar um pouquinho sobre a leitura da narrativa? Olha só, a gente precisa sim compreender os elementos que a narrativa apresenta, mas também, no caso aqui do Machado, observar as entrelinhas que existem, ou seja, observar e fazer inferências. O que são inferências? É a gente parar e deduzir uma informação que ela não está clara, mas a gente precisa parar e tentar ali pensar o que será que ele quis dizer com isso aqui? E aí a gente vai e faz uma inferência, faz uma dedução, faz uma suposição daquela informação que o texto nos traz.
Além disso, nos textos dele nós temos também as metáforas que a gente já conhece, né? A gente já aprendeu, que são as comparações que você faz ali com dois elementos que têm alguma semelhança. E existe a complexidade, como eu acabei de falar, de uma maneira um pouco mais forte, e também bastante referência em um texto de outros textos, tá bom? Que é o que a gente chama de intertextualidade. Então vai ser sempre presente esses elementos nos textos do Machado. É uma marca muito forte dele, essa presença de intertextualidade, o que demonstra que ele era um bom leitor, porque ele lia muito e diversas coisas, lia romances gregos, lia textos da Bíblia, né, faz referência a esses textos, outros autores europeus, brasileiros, enfim. Ele era um leitor muito assíduo e isso era demonstrado na sua obra. Bem, então hoje nós vamos começar a entender o conto A Cartomante, que foi lançado, foi publicado pela primeira vez no finalzinho do século XIX, em 1895, tá? Então, esse conto é um dos mais famosos que ele tem e a gente vai agora fazer um passeio sobre a primeira parte desse conto, tá bom? Bem, ele começa com o diálogo entre o Camilo e a Rita. E aí o questionamento deles as cartas revelam passado e futuro? A gente tem então esse questionamento permeando a história. Então vamos lá, eu vou lendo aqui, vocês acompanhem aí, podem acompanhar também na apostila, porque está do mesmo jeito lá na apostila, tá? E aí a gente vai conseguir entender como que era o texto dele, olha só. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. O Machado já começa fazendo uma citação, né? Fazendo uma citação ao personagem de William Shakespeare. E aí ele coloca aqui uma afirmação mostrando que existem mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Ou seja, ele já apresenta uma ideia de sobrenatural, que existe sim existem elementos que a gente não vê, né? Que a gente não tem muito contato todos os dias. Então ele já começa a ir lançando essa possibilidade no início do conto. Era a menina explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Observem que aqui a gente tem a fala do narrador, né? Narrador em terceira pessoa. E a gente vê também a marcação aqui do tempo, né? O Machado gosta de especificar qual era o dia, mostrando aí o tempo cronológico da obra, nesse caso, nesse exemplo. E aqui a gente tem outra marcação que eu destaquei para vocês, ó. A diferença é que o fazia por outras palavras, se referindo à ida à cartomante, tá? Bem, agora a gente tem uma fala. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Então aqui é a fala da Rita, e aí ela vai dizendo, né, falando assim pra ele, meio que debochando dele, porque ela está falando que foi lá e ele está sorrindo dela. Ou seja, dizendo que isso não importa, que isso é crendice, que isso não tem muita importância, né? Ele não acredita. E aí ela vai dizendo que ela adivinhou sim, que a cartomante disse que ela gostava de uma pessoa e tudo mais. Então ela demonstra aqui no discurso dela que ela acredita nessa cartomante. Continuando. Bem, errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Então a gente já olha aqui que ele realmente está levando a sério aquela ideia de não acreditar na cartomante, né? Pela maneira que ele reage.
Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Olha só, gente. Aqui a gente tem o seguinte trecho, ó. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. A gente percebe que aqui o narrador está falando, né? É a fala de narrador. Não tem travessão aqui no início. Mas nesse trechinho aqui a gente vê que o narrador já começa a se posicionar. Ele diz que o Camilo acredita que a melhor cartomante era ele mesmo, né? Então é uma opinião do narrador. Então a gente tem muitas vezes um conto que demonstra no Machado e em outros autores também um narrador que está contando a história, mas que também expressa o seu ponto de vista, que é o caso que a gente vê aqui, que é nesse exemplo, né? Então, isso acontece, é o que a gente chama de narrador onisciente, porque ele está ali presente na história, contando a história, mas ao mesmo tempo opinando e também falando de aspectos que fazem parte do psicológico dos personagens, tá? Como a gente pode ver aqui. E aí, no finalzinho desse parágrafo, aparece aqui uma outra pessoa, né? Vilela podia sabê-lo e depois fica no ar. O que será que pode acontecer depois? Olha aqui as reticências marcando, né? Essa dúvida que pode ficar no ar aí. E quem é essa Vilela? A gente não sabe ainda. Bem, continuando, ela diz assim: qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Ele pergunta. Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca, ela diz. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Olha só, aqui ele diz assim, ó. Disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. A gente tem novamente um narrador que expressa sua opinião. O narrador coloca aqui, na fala dele, né, que ele acredita que existem sim coisas misteriosas nesse mundo, né? E que se o Camilo não acreditava, aí era problema dele. Mas que existe sim, de acordo com a fala do narrador, ou seja, é uma narração opinativa, né? Como a gente pode perceber. E aqui eu grifei essa palavra tranquila, só para vocês lembrarem, abrindo parênteses, que eu coloquei na íntegra do texto, tá? Por isso que está com o trema, mas de acordo com o nosso acordo ortográfico, essa palavra tranquila não tem trema, assim como várias outras, porque o trema foi retirado, só fica em palavras estrangeiras, tá bom? Então, gente, a gente vê aqui uma narração que vai finalizando e que mostra um pouquinho da opinião do próprio narrador, certo? Continuando. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. Essas crendices aqui, se referindo ao aprendizado que ele teve com a mãe lhe incutiu, se refere a crenças que ele recebeu no período de... crenças que têm a ver com a religião, no período da infância, né? Que muitas vezes aprendemos com essas práticas religiosas, então o autor acaba colocando aqui dessa forma pra gente, tá? No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, uma metáfora que o autor coloca para essas crendices, né? Demonstrando que ele já não se importa, já não acredita mais, como acontece com alguns jovens que crescem na igreja e chegam na adolescência, mudam então de opinião. E ficou só o tronco da religião. O tronco, ou seja, só aquela essência, né? Sem florescer, digamos assim. Sem ter uma vegetação, sem ter ainda uma crença bonita, como nós podemos então pensar.
Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. Olha aí, ó, envolveu-os na mesma dúvida. Ou seja, ele era uma pessoa que duvidava mesmo dessas crenças, dessas coisas sobrenaturais, supersticiosas e da religião. E logo depois, em uma sonegação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. A gente vê novamente aqui um narrador opinativo, né? Ele se coloca no texto dizendo que o Camilo não tem argumento, que ele era uma pessoa que simplesmente não acreditava em nada e não tinha argumento, dizia apenas se limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e ir andando. Ou seja, ele nem mostrava o que ele pensava argumentando de uma maneira que fosse convincente e apenas negava. E o autor, o narrador aqui, diz que negar é afirmar, porque quando você nega e você não argumenta, você não está, na verdade, mostrando o que você pensa, né? Então é isso que o autor nos mostra. E diz ainda, contentou-se em levantar os ombros. Essa ideia de levantar os ombros é tipo assim, tô nem aí, né? Não acredito em você. E foi andando. Esse andando a gente pode inferir que pode significar que ele foi vivendo a vida, né? Foi prosseguindo, tá bom? Bem, separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via a estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e por mais que a repreendesse, vamos ver aqui. Voltamos. Vamos lá. Camilo não só o estava, mas via a estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma coprovinciana de Rita, que é quando você mora em um lugar e com pessoas que são da mesma província, do mesmo local, tá? Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Então esse trecho aqui vai falar, né, que eles realmente se gostavam, que Camilo acreditava que Rita amava, né, o amava muito, inclusive porque se arriscava em ir às cartomantes e tudo mais. Aqui a gente dá uma pausa nesse conto, tá? E a gente vai só enfatizar alguns aspectos que eu já comentei, mas que vocês precisam dessa ênfase. Olha só. O narrador, gente, ele é encapuzado, ou seja, a gente só vê a ponta da orelha, a gente vê só poucos elementos, como a gente viu aqui na introdução e na apresentação do conflito, que é você acreditar ou não em cartomantes, em pessoas que têm crenças do sobrenatural, né? Então a gente só percebe um pouquinho aqui do que pode ainda acontecer nesse conto, tá? Existe um elemento nesse conto que também a gente precisa falar, que é a respeito do retardamento, ou seja, é uma narrativa lenta, ela vai sendo contada e vai criando expectativas, para que essas expectativas em nós, que somos os leitores, elas possam nos enganar ou não, né? Porque a gente pode também achar uma determinada opinião que vai acontecer, tá? E, além disso, o tempo desse conto também pode ser considerado um tempo psicológico. Lembra lá no início quando eu falei do tempo cronológico, porque mostrava a expressão sexta-feira? Aqui a gente tem um tempo psicológico. Por quê? Porque tem a ver com a duração, os detalhes e a vivência da personagem. A narrativa vai acontecendo, a gente vai percebendo esses detalhes sendo colocados, que tem a ver com o comportamento desses personagens, tá bom? Detalhes psicológicos. E o foco narrativo é na terceira pessoa, mas existe ainda o fluxo de consciência, tá bom? Ou seja, narração em terceira pessoa somando ao fluxo de consciência, que é o narrador onisciente, que é quando o narrador reproduz as idas e vindas do personagem, mas também mantém a sua própria voz, que é na terceira pessoa, tá? Vai contando ali a história, aí ele coloca um elemento ali da fala de um personagem, entra na consciência daquele personagem, coloca uma opiniãozinha ali e também vai reproduzindo essas falas.
Além disso, a narração é opinativa, como eu mencionei, dei os exemplos agora há pouco, porque narra, mas assume pontos de vista também dentro da própria história, tá? E esse conto, ele vai justamente começar a tratar a respeito da incredulidade ou da credulidade dos personagens, e o que acaba sendo também trazido para a nossa própria vida, né? E aí a história vai acontecendo, vai se discorrendo, e a gente vai então continuar vendo na próxima aula. Gostaria que vocês terminassem de ler esse conto, tá? Tem na apostila, tem também na internet, só coloca lá o PDF e aí vocês vão, então, na próxima aula já saber do final da história e a gente vai comentar e analisar junto, beleza? Um abraço, gente, fiquem com Deus, até a próxima aula.